dia, gente. Queria falar um pouco sobre a atualização da USCIS. Acho que passou uma semana ou 2 semanas desde que aconteceu naquela sexta-feira que eles publicaram um memorando do ajuste de status. Eu quis esperar para fazer um vídeo porque eu queria saber como que os advogados americanos iam reagir, como que as pessoas iam reagir, quais seriam as implicações que os meus clientes teriam, o que ia acontecer, né? Então, desde que isso aconteceu, eu tô com 2 clientes ativos que uma teve entrevista na terça-feira passada e já sentiu essa diferença aí do memorando. E eu tive uma cliente também que ela tinha a entrevista marcada para essa semana e foi remarcada. Então, a cliente que, falando dos meus clientes primeiro, né? Porque eu tô acompanhando o caso de mais perto, eu sei o que eles passaram e tal. Essa cliente, a primeira cliente, ela tava numa situação muito delicada. A gente até pensou em fazer um VAWA pra ela, mas ela decidiu fazer o I-130 com o marido dela, né? O I-130 foi aprovado depois da entrevista. Eles fizeram as seguintes perguntas. Ela me falou que eles perguntaram por que você não voltou pro seu país de origem para fazer o processo de visto pelo consulado, né, o visto de esposa pelo consulado. Por que você ficou? Por que você fez o ajuste de status? E ela respondeu, porque estava morando ali, ela estava sem status, né? Então a gente aplicou, ela estava sem status, morando nos Estados Unidos com a família toda dela, estava pra cá, eles estão na Flórida e tal, aquele típico, né? Brasileiro que se mudou pra cá e ficou sem status. A família dela se mudou e ela conheceu o marido dela e, tipo, a vida toda dela tava aqui, então ela não queria sair, né? Então, e ela acabou de ter um filho, então o filho dela tá com 6 meses, eu acho. Então esses foram um dos motivos dela. Aí a gente apresentou o máximo de provas possíveis de casamento. O I-130 dela foi aprovado logo depois da entrevista. O ajuste de status, hoje é segunda-feira, né? O ajuste de status, desde terça-feira passada, não foi aprovado. E eu falei pra ela, olha, isso é por conta de tudo que tá acontecendo, né? A gente não tem certeza de nada hoje em dia. Não tem certeza de nada. O que você pode fazer é esperar, ver se eles vão pedir mais evidências pro seu caso e aguardar o melhor, porque nunca se sabe o que pode acontecer. Eu espero que não coloquem ela num deportation proceedings, porque ela tá aqui faz muitos anos sem status, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho uma outra cliente e isso afeta, esse memorando, afeta todas as pessoas que não têm o green card ainda. E eu vou dizer ainda que me afeta também, que eu acabei de aplicar pro I-751, que é a remoção de condições do meu green card de 2 anos. Em 4 dias eu já tive a minha biometria marcada e vou fazer a biometria, mas eu ainda não tenho o green card de 10 anos, então eu ainda sinto que me afeta, porque eu sou medrosa nessas coisas, né? Nossa, mandei muita prova, gente. Eu ainda tenho que fazer um vídeo sobre isso, mas é que eu tô grávida de 8 meses. Eu tive que tirar um tempo off, assim. Eu vou voltar com os casos depois que o bebê tiver um pouquinho maior. Emocionalmente é muito difícil de cuidar de outras pessoas e cuidar de você mesmo e passar por todo esse processo de gravidez. Então eu tive que tirar um tempo off para poder me organizar, né? Então com esse memorando, aí eu tive aquela outra cliente que teve a entrevista remarcada, né? Cara, não sei porquê, ela simplesmente recebeu um negócio, sua entrevista foi cancelada e remarcada para um mês depois. Claro, porque eles estão revisando todo o processo dela. Me dá medo que eu não sou advogada aqui, eu não posso ajudar se as pessoas forem para deportation proceedings, se forem para corte, aí eles precisam de um advogado, porque aí tem mais formas de você lidar com a situação, mas não com a USCIS, porque daí agora o caso não é mais USCIS, né? Corte. Daí precisa de advogado mesmo. Aí tem recurso que pode recorrer, tem muitas formas de você seguir o que você quer quando vai pra corte da imigração. Quando tiver na USCIS eu posso te ajudar. Quando não tiver mais, daí Gabi não é mais ajudante. Daqui 1 mês eu falei pra ela, continua colocando todas as provas de casamento que você tiver. Ela tem um caso forte de... A minha outra cliente que teve a entrevista na terça-feira não tem um caso forte de affidavit, a parte financeira, né? E isso também me deixa estressada. A gente fez o melhor que pôde no caso dela, mas daquele jeito, né? Brasileiro que não guardou dinheiro, que festou por anos e acha que vai estar tudo bem. Que doideira. O mindset aqui nos Estados Unidos você tem que mudar, cara.
Eu vou voltar com as minhas reuniões logo depois que o bebê nascer, porque eu vou ficar de licença maternidade, aí fica mais tranquilo pra mim, pra poder ajudar as pessoas. Hoje em dia, assim, ai, não consigo, cara. É eu e minha família e só, entendeu? E os clientes que eu já tenho, porque é muito pra mente de uma grávida. É muito. Pra mim, eu grávida, né? Porque eu sei que tem grávidas que são business owners. Não desejo pra mim mesma uma vida dessa. Que você tem várias responsabilidades enquanto você tá grávida. Eu não, eu só quero pensar na decoração do quarto do meu bebê. Então, com relação ao memorando, é isso, gente. Agora eles querem que você prove que você merece ficar aqui nos Estados Unidos. Então, por favor, coloque provas de que você realmente tem algo a oferecer para os Estados Unidos. Então, por exemplo, você tem educação. Se você não estava trabalhando por muitos anos, isso pode ser um problema. Se você estava estudando por muitos anos, isso pode te ajudar. E daí tudo que você enviar tem que ser traduzido. Tudo que for em português tem que ser traduzido para o inglês. E demonstrar que você é uma cidadã, um histórico de personalidade, de caráter, que vale a pena eles darem o green card para você, praticamente. É isso. E é um ato discricionário, sempre foi um ato discricionário, mas desde sempre, né, faz 50 anos que o ajuste de status era uma ferramenta fácil, entre aspas, para conseguir o green card. E obviamente eles querem afetar a base que mais pede, que é a família, né? Ai, o que é ridículo, porque simplesmente isso é tirar, na minha opinião, isso é tirar o direito dos cidadãos americanos de terem felicidade, tá? Isso é uma coisa que na minha opinião, afeta os direitos humanos das pessoas aqui dos Estados Unidos, porque, cara, se o americano quer casar com uma pessoa que é de outro país, é porque ele ama essa pessoa, entendeu? Eu fico pensando no meu casamento. O meu marido sempre foi uma pessoa que sabia que ia casar com uma pessoa do exterior. Imagina se ele não pudesse fazer isso porque o governo dele não facilita esse processo. Imagina se eu tivesse ficado no Brasil todo esse tempo, a minha vida seria completamente diferente. Eu nem sei se eu teria feito todo esse processo. O estresse que teria passado se eu não pudesse ficar aqui e fazer o processo de ajuste de status. Fazer o visto de esposa e ficar esperando 2 anos lá no Brasil e consulado, que é a situação que muitas pessoas estão, né? Não estaria grávida, não teria comprado uma casa, não teria meu carro, sabe? Muitas coisas estariam diferentes. Então, graças a Deus eu apliquei enquanto eu podia e o timing foi bom, porque hoje em dia tá difícil. E eu só espero melhor para as pessoas que vão aplicar daqui pra frente.